Então, os resultados são esses, né? É a liberdade emocional. É isso. Liberdade, Dulce. Hoje eu me sinto livre. Eu me sinto livre. Hoje eu sou livre. Livre. Livre em todas as áreas da minha vida. Eu conheci minhas raízes, tratei todos os meus traumas e hoje eu sou livre, eu sou liberta. Então, eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Posso dizer para vocês que eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional. Eu já iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Então eu tenho certeza que eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu posso dizer que eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Eu iniciei meu processo de cura e liberdade emocional, em nome de Jesus. A graça e paz, minhas irmãs, sejam bem-vindas à Revolução da Cura Emocional. E eu sou a Dulce, sou psicóloga e terapeuta familiar. E nesta revolução você vai aprender a como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional em 3 dias. Talvez você se pergunte aí, né? Dulce, mas o que é a Revolução da Cura Emocional? Querida irmã, é uma semana com 3 aulas em que eu vou te mostrar como mulheres cristãs iniciam o seu processo de cura e liberdade emocional por meio da ciência e das escrituras. Eu sei bem como é viver sem paz, com as emoções, irmã, em desequilíbrio, sentindo-se em completa dependência emocional das pessoas, seja do seu cônjuge, seja dos seus familiares, das amigas ou até mesmo das irmãs da igreja. Talvez você esteja passando por dificuldades no casamento, com seu marido, acreditando que o seu sofrimento emocional é falta de Deus, de oração, e aí você começa a se culpar, acreditando que a problemática, a doente, a desequilibrada é você. Sabe, irmã, eu sei que você procura ocupar a sua cabeça com muitas atividades, com muitas tarefas, para ver se este sofrimento emocional melhora. Mas a verdade é que ele sempre volta, e quando volta vem muito mais forte, te derrubando e deixando você muito mal. Querida, acredite, nessa semana você vai aprender que a cura está em suas mãos, está dentro de você e que o Senhor dos Exércitos, o Deus bom, Ele te ouviu, Ele ouviu as suas orações, porque você aprenderá a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Talvez você me pergunte aí, Dulce, eu até quero iniciar o meu processo de cura, mas eu já tentei de tudo e não tenho mais forças, eu não tenho mais esperança. Querida irmã, Deus vai renovar as suas forças e te dar um novo fôlego, como Ele promete em sua palavra lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu te ensinarei como é simples iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional através de um método estruturado que tem ajudado centenas de mulheres cristãs. Olá, paz! Meu nome é Gislene, eu sofro com ansiedade e fobia social e antes do método Viva eu estava passando por um momento muito difícil por ser totalmente dependente das pessoas, estava mexendo muito comigo. Eu cheguei ao ponto de querer desistir da minha vida. E depois
que eu conheci o método, eu resolvi me dar essa última chance. É assim que eu pensava, porque eu não tinha mais esperança mesmo que alguma coisa pudesse mudar a minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles têm um amor, um carinho. Gente, o aprendizado é valiosíssimo. Já está mudando a minha vida mesmo. E eu já tenho os meus micros resultados. Eu já consigo sair de casa. Eu tenho alegria, eu tenho esperança na minha vida. Eu tenho já meus planos. E é maravilhoso. Esses tempos agora eu fui numa pizzaria pela primeira vez e nada voou da minha mão, porque quem tem ansiedade e fobia social sabe como são os pensamentos, né? Deu tudo certo. A vitória de estar no meio das pessoas e não só de você conseguir fazer as coisas, mas de você estar conseguindo aprender como lidar com as situações. Porque aqui você não só faz as coisas, mas você aprende como lidar com as situações. E isso é maravilhoso. Eu já iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional. Mas, irmã, eu preciso te dar um recado muito, mas muito importante. Se você entende que a sua vida emocional está ok, se você entende que não está deprimida, não tem sentimento de culpa, não tem dependência emocional, não sofre de ansiedade, ou se hoje está tudo lindo e maravilhoso em sua vida, este evento não é para você. Eu estruturei a Revolução da Cura Emocional apenas para mulheres cristãs que desejam iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. E se você, lá no fundo, sente que não precisa ser curada das suas emoções, não se preocupe, pode pular este vídeo sem problema nenhum. Agora, para você que está precisando de cura e liberdade emocional e quer fazer parte dessa revolução, eu criei uma comunidade fechada no Facebook só para vocês. Sabe, irmã, é muito triste e angustiante se sentir sozinha em meio às dores emocionais. Eu me senti assim, não ter pessoas que te entendam, pelo contrário, ter pessoas que acham que é demônio, que está gerando essa dor em você, que você não ora, que você não jejua. Olha, é uma sensação terrível não ter alguém que te apoie. Pelo contrário, fique trazendo esses julgamentos contra você. E para que você tenha com quem compartilhar os seus desafios, as suas dores, as suas dúvidas, os seus resultados, foi criada esta comunidade da Revolução da Cura Emocional. A minha equipe está disponível para responder a todas vocês. E olha, em nosso último evento, tivemos mais de 400 mulheres compartilhando as suas experiências, tirando suas dúvidas, recebendo uma nova porção do céu. E olha, assim que você assistir essa aula, já entra na comunidade para você não ficar sozinha. Bom, dado estes recados, minhas irmãs, agora sim, eu vou te explicar como será a nossa semana. Bom, esta é a nossa primeira aula e hoje eu vou te mostrar a origem de todos os sofrimentos emocionais e os erros que você comete achando que vai receber a cura, mas que na verdade não recebe. E se prepara que no final desta aula eu vou te passar um exercício prático que vai te ajudar a ter consciência, ou seja, vai te ajudar a entender onde se originou o seu sofrimento emocional. Na segunda aula, eu vou revelar qual é o segredo que cura o sofrimento emocional, justamente para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Para você conseguir esse objetivo, você precisa saber por onde começar. E este começo será revelado na segunda aula. E na aula 3, eu tenho uma surpresa para você. Se você ficar até o final da aula 3, você vai me agradecer. Sabe, minha irmã, você deve estar pensando que tudo isso aqui parece bom demais para ser verdade. Eu sei disso. Você já tentou de tudo para se livrar dessas dores emocionais, não é verdade? Eu sei que você já fez terapia,
e parou no meio do processo terapêutico. Você talvez esteja tomando medicações, buscando se curar, frequentando também os cultos, participando de campanhas, indo a vigílias, ou quem sabe você até conversa lá com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder e fica sempre se perguntando: por que o meu sofrimento emocional ainda persiste? Pedi ajuda para tudo quanto foi lugar e eu não sei o que acontece, não sei porque eu não saio desse ciclo de sofrimento emocional infinito. E o pior é que, dependendo do grau do seu sofrimento emocional, você provavelmente já desenvolveu algum transtorno ou doença mental, ou até mesmo doenças físicas no corpo. Eu não sei se você sabe, irmã, mas os sofrimentos emocionais, como explosões de raiva, irritabilidade, culpa excessiva, ansiedade descontrolada, medo paralisante, angústia, insegurança, sentimento de incapacidade, tristeza sem causa, entre outros sofrimentos emocionais, geram doenças na mente, como por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade, e aí tem a fobia social, faz parte, é um tipo de ansiedade, ou qualquer outra fobia, síndrome do pânico, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, doenças no corpo, como, por exemplo, alergias de pele, alergias respiratórias, intolerância alimentar. Sim, esses processos também são emocionais, você sabia? Problema no couro cabeludo, problemas no sistema imunológico, doenças no trato digestivo, no trato urinário, problemas no intestino, na coluna, enxaqueca, fraquezas no corpo, insônia, dores em geral, dores em todo o corpo, infecções recorrentes ou outras doenças são originárias, vêm de origens emocionais, de desequilíbrio emocional. Por isso, minha irmã, é importante você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional para conquistar saúde na sua mente e saúde no seu corpo e não viver mais à base de remédio. Sim, tem mulheres que acreditam que a cura vem pela medicação. Talvez você já desenvolveu alguma doença gravíssima, como por exemplo câncer, ou AVC, que é o derrame cerebral, ou infarto, ou etc. E sabe como que eu sei disso? Sabe como eu sei disso, irmã? Porque eu vivi na pele a dor de ter doenças terríveis no corpo, como infecção urinária, e era uma infecção urinária recorrente por 2 anos consecutivos. Todos os meses eu tinha infecção. Quedas de cabelo, porque meu sistema imunológico deu uma queda absurda, labirintite, enxaqueca, alergias de pele, alergias respiratórias, sem contar as terríveis dores no corpo que me deixavam de cama. Querida, tem um detalhe também. Eu realizei uma bateria de exames e todos os exames estavam normais. E sabe o que os médicos unânimes diziam? Dulciane, esse é o meu nome, gente, completo. Dulciane, você precisa gerenciar o seu estresse, saber se tem algum problema emocional. Mas sabe o que eu fazia? Entrava em um ouvido, saía pelo outro, porque eu acreditava que sozinha, resolveria os meus sofrimentos emocionais. Imagina, não precisaria de terapia, não há necessidade, sozinha eu dou conta. Era assim que eu pensava. Até que, como não há nada ruim que não possa piorar, como eu não gerenciei o meu estresse e não iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional, irmãs, eu acabei desenvolvendo ataques de pânico que pareciam que iriam me enlouquecer. E também desenvolvi uma grave depressão que resultou em tentativas de suicídio. Uma, inclusive, que quase deu certo. Para a glória de Deus, o Senhor me guardou naquele momento. Por isso, amada irmã, eu sei bem o que você está vivendo hoje. Eu sei bem como é viver com a desesperança,
com angústia, com uma tristeza profunda, com uma terrível insegurança, com um medo paralisante que não te deixa avançar, que não te deixa viver os seus sonhos. Eu sei, porque eu também não cuidei de mim. E depois de anos, eu comecei a perder o sentido e a razão de viver. Todos esses problemas emocionais se agravaram. Eu sei o que é estar com a vida paralisada, em constante sofrimento emocional, sem resolução. Mas eu iniciei o meu processo de cura e liberdade emocional há 9 anos atrás e outras irmãs, através deste método que eu vou te ensinar, também já iniciaram o seu processo de cura e liberdade emocional. Agora, querida, se imagine comigo. Imagine você deixando de ser amargurada, tornando-se mais motivada, com foco, deixando de ser perdida na vida. Imagine você levar uma vida com propósito. Se imagine, irmã, livre da ansiedade, livre dessa depressão, livre das frustrações, livre dos medos. Irmã, você agora consegue avançar. Imagina comigo. Imagine você mais motivada, com facilidade em resolver qualquer problema. Imagine você ser curada destas dores emocionais ou traumas que te acompanham desde a sua infância. Essas bolas de ferro saindo dos teus pés e te permitindo agora avançar. Imagine você conquistando o equilíbrio e o controle emocional. Querida, imagine você quebrando as prisões emocionais que são responsáveis por grande parte dos problemas que você enfrenta em sua vida. Eu quero que você se veja. Irmã, você tem que se ver. Se veja, você resolvendo o seu passado e finalmente tornando-se uma mulher de grandes conquistas, livre destas prisões emocionais, vivendo o melhor de Deus em vida e glorificando o nome do Senhor. Amada, querida irmã, tudo isso é possível através deste método que você aprenderá ao longo desta semana. Mas antes de te explicar o caminho para você iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, eu quero compartilhar com você como nasceu esta metodologia. Sabe, minha querida, eu sou assim um pouco como você também. Eu também tenho a minha história de dores e sofrimentos emocionais. Na infância, eu fui abusada sexualmente aos 9 anos de idade. Tive, sim, depressão profunda que se agravou entre os anos de 2010 e 2013. Nesse período também desenvolvi graves ataques de pânico e com o agravamento do processo da ansiedade, agravou-se também a depressão porque eu não tratava. Eu não tratei. E eu fui dependente emocional do Vini, meu esposo. E olha só, querida, no começo do nosso casamento, eu não fazia nada sem ele. É assim que as dependentes funcionam, não faz nada sem o outro. E isso o sufocava demais e inclusive atrapalhava e quase acabou com o nosso casamento. Eu tive a minha carreira profissional completamente paralisada por conta das minhas crises de pânico e da depressão, que minha responsabilidade, deixei agravar. Querida, chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ler a Bíblia e nem ter comunhão com Deus. E olha que eu sempre fui uma mulher de muita oração, muito jejum. Mas como é que ora, jejua, lê a Bíblia se a depressão interfere nos processos cognitivos, inclusive? Bom, como a depressão e a ansiedade se agravavam a cada dia, a cada mês e a cada ano, chegou um momento em que ali eu já não dei mais conta de viver. Eu literalmente despenquei e quase me suicidei com uma faca em uma madrugada lá em casa. Então, querida, eu entendo perfeitamente o que você está passando e olha, eu não julgo você. Sabe por quê? Porque realmente nós ficamos muito vulneráveis, inclusive espiritualmente, quando as nossas emoções estão adoecidas. O diabo, irmã, é oportunista e ele se aproveita destes momentos de dor para te deixar mais adoecida e para matar e te destruir por completo. Mas houve uma noite
em que eu ali decidi dar o fim à minha vida, que eu tentei me matar, irmãs. Mas olha, naquele dia que eu estava decidida, Deus falou comigo para eu não tirar a minha vida. E Ele dizia assim: não faça isso, tudo vai passar. Querida, este meu tormento durou 5 anos. Sim, irmã, por 5 anos eu fui gradativamente definhando emocionalmente e psicologicamente. E depois de 5 anos com estas dores emocionais, sabe o que aconteceu? Eu decidi finalmente buscar ajuda profissional. E eu busquei ajuda com a minha professora da época da faculdade, que é psicóloga. Olha, só para deixar claro para você, irmã, eu já estava salva em Jesus, eu já estava livre espiritualmente, mas completamente presa nas minhas dores emocionais. E agora eu vou te confidenciar algo. Sabe o que aconteceu depois que eu abri mão do meu orgulho? Sim, mulher que não procura ajuda é orgulhosa. Isso não é refletir a Jesus. Bom, como eu abri mão do meu orgulho, eu me coloquei diante de Deus com um coração humilde. Sabe o que aconteceu? Procurei ajuda. Senhor, eu abro mão desse orgulho, me ajuda. Com essa humildade, queridas, aconteceu algo poderoso. Deus começou a me ensinar o processo de cura e liberdade emocional através desta psicóloga, que nem era cristã. Comecei a entrar em contato com os meus traumas emocionais lá da minha infância. Eu comecei a entender os motivos dos meus comportamentos destrutivos. Eu comecei a perceber que eu precisava liberar perdão para pessoas que tinham me ferido no passado. Queridas, eu comecei a sentir a cura e ver os primeiros raios da glória do Senhor. Detalhe, precisei tomar remédio para me ajudar a combater a depressão. Sim, queridas, eu tomei ansiolíticos para ansiedade e antidepressivos para a depressão. Você conhece a medicação, o medicamento Desvenlafaxina? Sim, é um antidepressivo. Então, durante 6 meses eu precisei tomar o Desvenlafaxina, não para me curar. Medicamento não cura. Por quê? Porque o remédio ele não cura uma depressão, mas precisei tomá-lo para ajudar a melhorar o meu humor e assim ter forças para me levantar da cama e viver a vida durante o tratamento. Bom, tomando a medicação, fazendo a terapia e com uma rede de apoios de minhas irmãs lá da igreja e amigas íntimas, que eram da minha confiança, eu comecei a ter sinais de melhora no 3º mês de tratamento. Apesar do alto custo mensal, que eu tinha com as sessões de terapia e as medicações, eu não parei o tratamento. Irmãs, eu fui até o final. E sabe o que aconteceu? Comecei a melhorar. Olha, eu vou trazer aqui pra vocês. Gente, isso daí foi há quase 10 anos atrás, tá? Na época do tratamento com a terapia, eu lembro que eu pagava R$700 por mês durante esse processo. Era assim, R$400 por mês de sessão, mais R$300 por mês de medicamento. Queridas, na época eu não trabalhava, só o Vinícius, e ele ganhava muito pouco também. Para nós, para mim, foi muito puxado financeiramente. Por quê? Porque eu não trabalhava. As nossas contas eram muito altas, mas ou eu fazia isso ou eu continuaria com as minhas dores emocionais. E sabe o que aconteceu? Senti o primeiro sinal de cura da depressão e do pânico. Eu comecei, olha, eu não me esqueço até hoje, queridas. Quando eu senti que eu estava melhorando, eu comecei a ter desejo em abrir as cortinas de casa que viviam fechadas. Eu abri a janela da minha casa porque eu não aguentava mais ficar no escuro. Queridas, gradativamente eu voltei a andar de ônibus
detalhe, sozinha, aprendendo a controlar as crises de ansiedade. Eu voltei a ir para os cultos sem a necessidade de ter alguém comigo. E por fim, depois deste processo, superei as crises de ansiedade e a grave depressão. Aleluia! Consegui finalmente iniciar o meu processo de cura e liberdade emocional. Queridas, faz exatamente 9 anos que eu não tenho nenhuma crise de pânico, que eu não mais recaí na depressão, não tenho mais desejo suicida, restaurei meu casamento que estava à beira do divórcio, claro, né, deprimida, ansiosa, dependente, desequilibrada. Eu consegui retomar a minha vida profissional e hoje vivo curada e liberta emocionalmente para a glória de Deus. E olha, quando dei início no meu processo de cura e liberdade emocional, aí começou algo poderoso. O Espírito Santo começou a me direcionar para estudar sobre inteligência emocional, neurociência, a terapia familiar sistêmica, traços de caráter, constelação familiar, psicossomática e principalmente as escrituras sagradas. Somei estes conhecimentos com a minha formação em psicologia e comecei a aplicar em meus atendimentos clínicos. Bom, eu queria ali ajudar as minhas clientes a alcançarem a cura emocional também. Afinal, você sempre quer que o outro receba algo bom quando você prova desse algo bom, não é assim? Pois bem, com o tempo eu comecei a ver os resultados em minhas clientes. Queridas, irmãs, foi maravilhoso! Eu comecei a ficar extasiada e louvando o nome do Senhor. E conforme elas descobriam a origem dos seus sofrimentos emocionais, e elas conseguiam dar início ao processo de cura e liberdade emocional, assim como eu fiz, eu decidi então estruturar todo este conhecimento em um método simples, científico e bíblico, que ajuda qualquer mulher cristã a dar início ao seu processo de cura e liberdade emocional. E sabe o que foi mais curioso, irmãs? Quando as minhas clientes, elas tinham resultado, elas comentavam com outras irmãs, que comentavam com as pastoras, que me convidavam para ministrar em suas igrejas. E aí eu realmente vi que a mão de Deus estava neste processo. O tempo passou e os convites aumentaram e a quantidade de mulheres que começaram a assistir às minhas ministrações aumentaram também. E ao final das palestras, as irmãs me perguntavam se eu tinha algum curso para ensiná-las de forma detalhada sobre este tema de cura emocional. Eu informava que não. Mas como a quantidade de mulheres que precisavam ali iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional era grande, e esse assunto não é ensinado com profundidade científica na Igreja de Cristo, irmãs, eu decidi então criar um método que eu nomeei de Método Viva, onde eu estruturo todo o meu conhecimento científico e bíblico e com a minha experiência terapêutica de atendimento. E a razão que também me fez criar o Método Viva é trazer para você, mulher cristã, para todas as mulheres cristãs, que é possível iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional sem precisar passar por todo aquele sofrimento que eu passei e sem precisar gastar todo o dinheiro que eu gastei e, claro, se fortalecer também espiritualmente na presença de Deus. Eu sei como é que é, irmã. Você fica com medo do profissional, de um psicólogo que não é cristão, de alguém que não tem a mesma fé que você se preocupa. Por isso o Método Viva vem te ajudar para que você inicie o seu processo de cura e liberdade emocional sem ferir a sua fé. Meu nome é Daniela Priscila Duarte. Eu tô aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha vida. Antes de eu fazer o Método Viva, eu era uma pessoa angustiada, uma pessoa
dependente emocional, não dava certo com ninguém, não dava certo com meu filho. Eu era uma pessoa rancorosa, tinha raiva dos meus pais, não conversava com meus pais, nada para mim deslanchava. Não sei quantas e quantas sessões de terapia que eu já fiz, campanha de oração, jejum, e nada deslanchava. Foi até que eu cheguei no fundo do poço e conheci, né, o método Viva, que hoje, através dele, o brilho nos meus olhos voltou, perdoei os meus pais. Hoje, eu mesmo e meu filho dão super certo. Antes do método, eu trabalhava em serviço que eu não gostava. Hoje, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que eu voltei à manicure, complementei meu curso, tenho autonomia financeira, não tinha projeto de vida nenhum. Eu começava um curso, parava no meio do caminho. No momento que eu conheci, aprendi com o método Viva, eu conheci minhas raízes, tratei todos os meus traumas e hoje eu sou livre, eu sou liberta. E agora eu quero que você pegue papel e caneta para anotar o conhecimento que eu irei te passar. E olha, irmã, este conteúdo vai ampliar a sua consciência e eu vou te mostrar a origem de todo o sofrimento emocional. Veja bem, querida, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bom, esta passagem nos traz muitas revelações e uma delas é que tudo o que eu ensino para a criança, ela vai absorver. Bom, então se eu ensinar sobre Deus, sobre as Escrituras, esta criança terá a palavra e a presença de Deus em seu coração por toda uma vida. Olha que interessante, não é, queridas? Agora você já se perguntou por que Deus nos dá este segredo? Por que Deus orienta nós, o seu povo, aos papais, às mamães, para ensinar o indivíduo enquanto ele é criança? Por que o texto bíblico não diz: ensina o adolescente, ou ensina o adulto, ou ensina o idoso, porque quando eles ficarem mais velhos não se desviarão dele? Você já se perguntou por que a Bíblia não dá essas orientações? Por que Deus ele precisa falar da criança e não do adolescente ou dos adultos? Querida, simples. É na infância que construímos nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Todas as experiências, querida, eu digo todas as experiências que vivenciamos na infância se tornam um aprendizado de viver a vida, de pensar sobre as coisas da vida, de sentir a vida e de me comportar na vida. Você sabe onde ficam registradas essas experiências infantis? Em nosso cérebro, em nossa mente. Por isso Deus é tão cuidadoso conosco. Ele orienta aos papais e às mamães a falarem do seu amor na infância do indivíduo, porque se a criança aprendeu sobre este poder, sobre este amor, sobre esta graça, essa criança vai guardar isso pelo resto da vida. Ou seja, se a criança que recebeu este conteúdo se tornar um adulto, quando se tornar um adulto, nunca vai esquecer de Deus. Por isso a infância, mediante as Escrituras, neste versículo, e pela ciência, é a fase mais importante do indivíduo. Por quê? Porque a infância determina, anota isso, a infância determina o adulto que seremos. Eu vou repetir de novo. A infância determina o adulto que seremos. Bom, para você entender bem a importância do cérebro humano, principalmente o cérebro infantil, eu vou comparar o cérebro de uma criança
a uma massinha. Sabe aquelas massinhas de modelar coloridas que os nossos filhos, quando pequenos, gostam de mexer bastante? Pois bem, nós vamos fazer assim. O cérebro agora é uma massinha de modelar. Se eu pegar uma massinha, eu posso dar o formato que eu quiser a ela, certo? Pois bem, assim o nosso cérebro se molda às experiências que tivemos em nossa infância, principalmente aos traumas. Sim, traumas. Eles moldam o nosso cérebro e moldam a nossa vida adulta. Ou seja, os traumas têm um poder enorme de moldar a nossa mente enquanto somos crianças. Bom, talvez você deve estar pensando: eu não tenho nenhum trauma, Dulce, imagina, não tenho nenhum trauma da minha infância. Graças a Deus, a minha infância, Dulce, foi tranquila. Ok. Eu te pergunto, querida amiga, você já teve ou tem alguma dor emocional? Você tem algum sofrimento emocional hoje? A vida é sinônimo de algo pesado ou sofrido e difícil para você? Você tenta ter relações mais saudáveis, porém tem dificuldades em se posicionar, sente que as pessoas abusam de você, se sente rejeitada, tem medo, muito medo de viver sozinha, tem medo da solidão, você vive insegura, vive infeliz na sua vida amorosa, você se sente inferior às outras pessoas, você vive com descontroles emocionais, não consegue se sentir bem, pelo contrário, parece natural a você sempre estar mal emocionalmente? Se você se identificou com algo que eu acabei de falar ou passou por outras dores emocionais semelhantes, eu tenho uma notícia para te dar. Se você sente presa ou vive assim, com toda a certeza, irmã, você passou por experiências de dores emocionais, o que nós chamamos de traumas lá na infância. E esses traumas modelaram o seu cérebro. Lembra da massinha? Você vive em sofrimento emocional. Você talvez nem lembre muita coisa da infância, mas se você tem algum sofrimento emocional ou passou por alguma dor emocional, mesmo que você não lembre, você passou por traumas da infância, porque todas nós passamos. Você só vive em sofrimento emocional porque houve experiências na infância que marcaram a sua mente, o seu cérebro, para então se tornar a adulta que você se enxerga. Lembra da Bíblia? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Pois é, você foi marcada de alguma maneira para levar a vida em constante sofrimento emocional agora como adulta. Isso você aprendeu na infância. Esse sofrimento emocional, ele vem de traumas da infância. E eu vou te dar aqui um exemplo que as pessoas nem imaginam ser trauma. Imagine uma criança que descobre que vai ter um irmãozinho. Ela está super feliz, ela está animada, porque finalmente eu terei um amiguinho para brincar. Pois bem, o bebê nasce e é natural que a mamãe dedique mais atenção àquele bebê, não é assim? Porém, esta irmã mais velha começa a se sentir rejeitada pela mãe, porque essa irmã mais velha vê constantemente o seu irmãozinho no colinho da mamãe. Todos os dias ela vê isso. E aí, sabe o que acontece? Ela começa a sentir uma dor emocional da rejeição. Por exemplo, como a criança não consegue expressar os seus sofrimentos emocionais, a criança começa a voltar a fazer xixi na cama, fica mais doente, com quadros recorrentes de infecções, justamente de maneira inconsciente para chamar a atenção da mãe, que tem dado mais atenção ao seu irmão mais novo. Essa irmã mais velha vivenciou uma experiência traumática. Por quê? Porque o trauma é toda a dor emocional que nós não conseguimos resolver. E eu vou repetir. Trauma é toda a dor emocional que não conseguimos resolver.
Criança resolve alguma coisa? Criança resolve dores ou criança resolve algum problema? Não. E por não conseguir resolver o problema, vira um trauma. Bom, óbvio, irmãs, que a mãe não teve a intenção de traumatizar, não é isso? Claro que não. Mas a criança, na sua imaturidade cognitiva, ela teve a percepção de se sentir rejeitada. Ela se sentiu, ela se percebeu assim. O seu cérebro foi então marcado e modelado com essa memória traumática, independentemente do que a mãe tentou fazer para evitar. Ainda que a mãe fez de tudo, não tem jeito, a criança vai se sentir assim. Bom, Dulce? Ok. E qual é o impacto na vida dessa criança quando for adulta? O impacto é que nas relações com outras pessoas, quando aquela menininha se tornar adulta, a memória traumática permanecerá inconsciente, ou seja, abaixo da consciência. Aquela memória de rejeição estará totalmente escondidinha, o que significa que ela não se lembrará do evento da mãe segurando o irmãozinho no colo, se sentindo rejeitada. Por quê? Porque essa memória fica abaixo da consciência, ela não vai conseguir buscar. Logo, todas as relações que esta adulta construir, ela tenderá a sempre se sentir rejeitada. Por isso, muitas mulheres não sabem a origem dos seus sofrimentos emocionais, elas não fazem ideia da origem dessas emoções descontroladas que possuem, que sentem. Elas não entendem o porquê que vivem com esse medo paralisante. Esse medo de ser abandonada. Elas não entendem esse medo de se sentir sozinha. Elas não entendem o medo de sofrer uma rejeição. Elas não entendem o porquê se sentem excluídas, porquê que se sentem rejeitadas, culpadas, inferiores, angustiadas, tristes, medrosas, indecisas, inseguras, raivosas, rancorosas. Este turbilhão de dores emocionais que muitas vezes fica descontrolado, nada mais é do que os resultados de experiências traumáticas na infância. Experiências que na maioria das vezes você não vai lembrar. Inclusive tem experiências traumáticas que nós não lembramos. E tem experiências que nem passam em nossa cabeça, que na verdade são traumas. Porém aqui, na revolução da cura emocional, eu estou te mostrando tudo isso. Irmã, quantas vezes você ouviu isso em uma pregação na igreja ou em uma palestra na igreja? Quando que você acessou essa informação? Você está entendendo que a Bíblia nos alerta sobre a infância? E a ciência agora já nos dá esses indícios de que a origem de toda dor emocional são resultados de sofrimentos contínuos emocionais que ocorrem na infância. Eu vou te mostrar agora, aqui na lousa, onde ficam os traumas no seu cérebro. Aqui é o nosso cérebro. Eu vou mostrar, existe uma área bem profunda do cérebro chamado, sistema límbico. Durante a semana da revolução da cura emocional, você vai entender mais sobre o sistema límbico, tá? É nessa área bem profunda, no sistema límbico, que é considerado também o cérebro das emoções, é aqui que ficam registrados os nossos traumas da infância. Por isso que você não lembra, porque tudo que fica registrado aqui é do mundo intrauterino até os 5 anos, e quando você lembra de alguma experiência, você busca praticamente por aqui, ó, nessa região. Aqui no sistema límbico é que ficam registrados todos os traumas, experiências infantis. Lembrando que as piores experiências mais dolorosas do ser humano é na infância, do mundo intrauterino aos 5 anos de idade. Essas memórias ficam aqui, abaixo da
consciência. Aqui é a nossa consciência, córtex pré-frontal, a testa. Agora, essas memórias, elas não são acessíveis. Mas tem um detalhe. Como as memórias ficam nessa areazinha, que é o cérebro das emoções, você não vai lembrar, mas você vai sentir. Dulce, eu quero mudar, mas eu sinto que eu não consigo. Eu até tento, mas eu sinto que alguma coisa me puxa para baixo. Com essa explicação, eu também quero que você entenda que os traumas, eles surgem por meio dos 5 sentidos que nós temos. São eles: os olhos que vê. Por exemplo, quando você vê uma violência entre os pais, estabelece-se um trauma. Pelo órgão do sentido da boca, o paladar. Se você não come, ou se de repente você passa muita fome. Audição, quando você ouve os pais se xingarem ou os pais xingando você. O tato, sempre que você apanhava, foi machucada, não tinha quem te limpasse quando você era bebê, por exemplo. Se não tem o carinho, o toque físico, aí surgem os traumas também. Tem um outro órgão do sentido, que é o olfato. Lugares sujos, insalubres, que têm muito mau odor, também geram dores emocionais, traumas, ou seja, todas as experiências relacionadas aos 5 sentidos geram dores emocionais na criança. Experiências que nós temos pelos 5 sentidos vão traumatizar o meu cérebro, desequilibrando e, por consequência, o adoecendo. E na vida adulta, estes traumas, eles vão repercutir como, Dulce? Como sofrimentos emocionais em várias esferas. Como, por exemplo, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com a comida, sim, com a comida, na relação com o dinheiro, na vida profissional, problemas com o seu corpo, problemas com a sua aparência, problemas no seu trabalho, problemas na igreja, no seu ministério e até na sua vida com Deus. Sim, sofrimentos emocionais atuais, se não são tratados, eles vão desequilibrar o cérebro, que consequentemente vão gerar doenças na sua mente, como depressão, transtornos de ansiedade ou até mesmo doenças no corpo, como por exemplo, infecções recorrentes, câncer, pressão alta, diabetes, enxaqueca, aquele intestino preso ou aquelas diarreias constantes e aí, etc. Veja agora aqui na tela o artigo do Hospital Santa Clara ao falar de doenças psicossomáticas, que são doenças que surgem mediante a desordens emocionais. Olha só o que diz o artigo. As doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Este artigo, irmã, ainda diz assim, diz mais. As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais que consequentemente sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do corpo. Isso ocorre por diversas questões, especialmente aquelas ligadas a experiências ruins e traumas não superados. Querido, eu acabei de mostrar onde ficam os traumas localizados no cérebro. E olha, agora que você sabe a importância do nosso campo emocional, porque se você não equilibra as emoções, esses traumas
vão mexer nas emoções e as emoções vão adoecer o seu corpo e a sua mente. Veja, as experiências da infância, elas formaram a vida que nós temos hoje, a vida que nós construímos, os relacionamentos que nós temos, a forma que resolvemos os problemas, o impacto dessa fase, a infância, no cérebro, irá refletir na nossa fase adulta. Eu irei te trazer agora 2 erros que a mulher cristã comete acreditando que estará resolvendo suas dores emocionais. Erro 1: oração e jejum somente não vão resolver os seus sofrimentos emocionais. Agora você deve estar se perguntando assim: Dulce, quando eu oro, eu me sinto aliviada. Irmã, alívio não é solução. Alívio é uma sensação temporária e eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu não sei se você já teve algum parente que passou pela experiência de adoecer com câncer ou se já contemplou alguém sofrer com essa terrível doença. Pois bem, quando o paciente está sofrendo com as dores geradas pelo câncer, uma forma de aliviá-lo é administrando morfina. Agora eu te pergunto, a morfina é um tratamento que elimina o câncer, que matam as células cancerígenas? Não, somente alivia as dores. Porém, as células cancerígenas permanecem no corpo. A raiz do problema continua no corpo, ou seja, alívio, irmã, não soluciona o problema. Pelo contrário, é necessário ir na raiz do problema. No caso, o câncer, é preciso que haja uma intervenção quimioterápica ou até mesmo uma cirurgia para destruir as células cancerígenas. Você está certa em orar, irmã. Nós temos que deixar conhecidas as nossas petições diante do Senhor, como diz a sua palavra lá em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Porém, Deus sempre nos chama para orar e ter ações efetivas. E assim, eu sabia que tinha alguma coisa de errada comigo. Na igreja eu orava, eu pedia, e Deus não respondia, Deus não atendia minhas orações. E como a gente já comentou, eu cheguei a ficar brava com Deus, porque todo mundo fala, a palavra fala que Deus pode todas as coisas, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E eu falava, mas Senhor, por que o Senhor não chega nessa parte da minha vida? Por que o Senhor não resolve isso para mim? O Senhor não está vendo a minha angústia, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não está vendo que eu não saio do lugar, eu preciso sair desse lugar, o que tem de errado comigo? E Deus não fazia nada, porque era a parte que eu tinha que fazer, né? E eu tinha aquela, assim, eu pensava assim, bom, tô fadada a viver assim, porque quanto eu orei, quanto eu busquei, jejuei, fiz campanha, fiz tudo, e chorava na presença de Deus, falava assim, Senhor, o Senhor não quer me curar? Aí eu me sentia mais culpada ainda, porque eu achava que Deus não me curava, porque eu estava errada, porque eu fiz coisa errada. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim a palavra do Senhor, que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos mostra nessa palavra, irmãs, que nós somos seres trinos, assim como Ele o é. E como trinos nós temos um espírito, uma alma, e a Bíblia, quando fala de alma, fala das nossas emoções, da nossa mente. E nós temos o espírito. Por exemplo, em uma maratona, você vai treinar o corpo através de uma alimentação saudável com exercícios que incluem treinar correndo. Agora, se você se preparar para uma maratona sem treinar, sem se alimentar bem, sem dormir, só orando ou só jejuando, você acha que vai conseguir vencer uma maratona, irmã? É necessário preparar o corpo para isso. Agora, se você quer passar em um concurso público, você tem que estudar.
Não vai adiantar você treinar a corrida. Você precisa estudar os conteúdos específicos que cairão naquela prova. Agora, se você somente orar e jejuar sem estudar para aquela prova, você acha realmente que você vai passar no concurso, irmã? O que você diz lá para o seu filho quando ele vai ter uma prova na escola? Você fala para ele se preparar para as provas somente orando e jejuando, sem estudar os conteúdos aprendidos em sala de aula? Se você conhece alguém que precisa de libertação, você vai incentivar ela a correr? Ou a se alimentar saudável? Ou a estudar português, matemática? É claro que não! Você vai fazer o quê, irmã? Você vai orar, você vai jejuar, assim como orientou Jesus aos discípulos, quando eles trouxeram ali uma dificuldade em expulsar uma casta de demônios lá de um rapaz que estava endemoniado e que caía no fogo e na água. Essa passagem está em Mateus 17, 21. Disse assim Jesus para o pai do rapaz e aos discípulos: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, nós temos que atender às nossas necessidades conforme a área necessita. Se eu preciso treinar para uma maratona, eu treino físico. Eu treino meu corpo. Agora, se eu preciso passar em um concurso, eu vou estudar, eu vou preparar a minha mente. E se alguém está com problemas espirituais, é claro que eu vou orar e jejuar. E se você está em sofrimento emocional, Deus te trouxe essa revolução para que você nesta semana aprenda como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional e consiga controlar suas emoções, curar-se dessa ansiedade, dessa depressão, resolver os problemas do seu casamento, resolver este sentimento de rejeição, este sentimento de dependência emocional. O Senhor quer te ensinar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional dessa baixa autoestima que te gera muita insegurança. Isto e muito mais faz parte das emoções, querida irmã, do campo da mente. Oração vai te ajudar. Por quê? Porque a oração vai te dar forças, alívio, para que você consiga se levantar. Porém, a ação da cura é você que tem que fazer. E na próxima aula, na aula de quarta, eu vou te ensinar o segredo para iniciar essa cura. Eu quero que você inicie o seu processo de cura e liberdade emocional assim como eu iniciei e como eu consegui. Eu tenho uma aluna que chegou até mim com um quadro de ansiedade. Ela viveu por anos com este sofrimento e eu digo mais, com esta prisão. Por que prisão? Porque a ansiedade, quando ela não é tratada, queridas, ela vira uma prisão que te impede de viver o melhor de Deus aqui na Terra. Pois bem, ela acreditava que só orando resolveria. Ela vivia em encontros com Deus, que são aqueles retiros espirituais que não a curava, mas só a aliviava. Ok. Quando ela entendeu que sim, precisava se manter em oração, mas que Deus enviou ciências para abençoá-la, ela iniciou o seu processo de cura e liberdade emocional, porque o diabo não cria ciência nenhuma, o diabo não cria nada para te abençoar, irmã. Quem cria é o Senhor. Quando ela entendeu isso, quando ela tomou posse e começou a aplicar, ela iniciou o processo de cura e liberdade emocional. Então, eu era uma pessoa, assim, muito insegura, extremamente insegura, com muitos medos e uma pessoa que não tinha amor pela vida. Eu não achava que viver era algo bom. Que a falta de identidade, ela me trazia muita angústia, porque eu olhava as pessoas produzindo, as pessoas vivendo, as pessoas sendo elas mesmas, e eu não tinha esse parâmetro, porque eu não sabia, de fato, quem eu era. Então, eu acho que, mesmo sem saber, isso me angustiava, e aí eu tinha muitas crises, aí eu desmaiava, eu cheguei a parar em muitos médicos, e ninguém sabia o que eu tinha, né, porque algumas vezes até chegaram a conversar com a minha mãe, ela tem um problema emocional, ela precisa tratar, mas infelizmente eu não vim desse contexto familiar onde existe uma questão emocional a ser tratada, não. Então eu estive em relacionamentos que eu não deveria ter, né? Eu tive amizades que não eram saudáveis porque eu queria abraçar o mundo
para que de alguma forma eu me sentisse aceita. Tipo assim, eu já chegava no ambiente me sentindo rejeitada. Então eu acabava ficando no meu cantinho, assim, eu analisava as conversas, as situações, mas eu não queria muito entrar porque eu sabia que eu não era querida naquele lugar. E não era uma realidade, mas para mim naquela época era. Eu cheguei a me aproximar assim de Deus de uma forma muito intensa, porque eu não entendia. Eu falava: Deus, por que eu tô assim? Eu tô buscando. Eu fui para encontro com Deus umas 2 vezes. Eu fazia e acontecia. E se era falta, eu falava para Deus: Deus, se é falta de ti, o que tá faltando? Eu não sei, me ajuda. Me ajuda, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu vim insegura, com medo, complexada, e hoje eu me sinto capaz, potente, curada. Você compreendeu que oração e jejum somente não vão curar o seu sofrimento emocional? Imagina se Moisés tivesse só orado para Deus abrir ali o Mar Vermelho e ele não tivesse colocado o pé na água e tocado com o cajado no mar. Lembra o que Deus disse lá em Êxodo 15? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E lá no versículo 16 diz assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Isso está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. Ou seja, não bastava Moisés só orar e pedir libertação para o povo de Israel. Era necessário uma ação de pisar na água, de estender o seu cajado sobre o mar. Agora, vamos falar de Josué? E quando ele foi tomar posse da terra de Jericó, bastou orar e jejuar somente, irmã? Não. Vamos analisar? Deus disse para Josué o seguinte: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Essa palavra, essa passagem está em Josué capítulo 6, do versículo 2 ao 5. Mais uma vez, irmã, olha só, fica claro que não bastava o povo orar e jejuar somente. Era preciso ação. Qual ação? De rodear a cidade, levar a arca da aliança e gritar para que a cidade viesse a ser destruída. Com estes exemplos bíblicos, eu quero que fique claro para você que, se você está orando e jejuando, mas não está tomando nenhuma ação efetiva para sair das suas dores emocionais, você continuará presa nestes sofrimentos emocionais dia após dia. E a pergunta que fica é: até quando você vai aguentar viver assim? E o segundo erro que mantém as mulheres cristãs presas no sofrimento emocional é não fazer nada. Sim, irmã, este erro é gravíssimo e eu vou te explicar a gravidade, que é você não fazer nada para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Eu sei que você está me dizendo: Dulce, mas eu não tenho forças, eu não sei nem por onde começar. Eu compreendo você, querida, e eu me senti assim também. E sabe por que você não tem forças? Porque o nosso cérebro é extremamente capaz de aprender dinâmicas novas. E o fato de não fazer nada, você, sem perceber, sem saber, treina o seu cérebro para viver em dor. Por isso muitas mulheres vivem uma vida de sofrimento, vivem aprisionadas emocionalmente, porque o seu cérebro aprendeu a viver em dor. E todo aprendizado que o cérebro recebe
Todo aprendizado que nós damos a ele fixa. E aí temos a sensação de vivermos em uma prisão ou em um ciclo de dores emocionais que parecem não ter fim. Aqui está o risco e a gravidade, irmã. O fato do não fazer nada vai te levar a viver em dor. Afinal, você não está solucionando esse sofrimento emocional. E começa a ocorrer um fenômeno bem conhecido que leva o ser humano a desenvolver doenças graves mental, como a depressão, transtorno afetivo bipolar, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, doenças no corpo, como câncer, infarto, derrame cerebral. Irmã, se prepara. Se você não se cuidar, é isso o que vai acontecer e eu não estou te amaldiçoando. Olha o que a revista Veja cita de uma publicação de uma renomada revista científica, Journal of the American Heart Association. Em um estudo realizado com 1.600 indivíduos, eles constataram que pessoas deprimidas correm um risco maior de sofrer acidente vascular cerebral, AVC. Aqueles que relataram 3 ou mais sintomas de depressão por 4 anos consecutivos tiveram um risco de 114% maior de sofrer um derrame em comparação com pessoas que nunca tiveram distúrbio. Querida, viver com dores emocionais, não fazer nada e deixar os dias passarem sem resolução pode te levar a doenças gravíssimas. Sofrimento emocional, desequilíbrio emocional vão adoecer o corpo, adoecer a sua mente e te deixar vulnerável a doenças diversas, agravando ainda mais a sua situação. É tão sério o que eu estou trazendo aqui para você, irmã, que eu quero que você imagine descobrindo agora um câncer. A vida vira de cabeça para baixo, porque você começa uma luta para não morrer. Você começa a sofrer com a quimioterapia, sofre com terríveis desconfortos. Quem faz, quem já fez ou quem já presenciou alguém que fez quimioterapia sabe das náuseas, das fraquezas, queda de cabelo, dores no corpo, ou seja, a sua vida paralisa. Além de você precisar treinar o seu emocional devido às incertezas do tratamento e da vida. Agora, imagina este quadro terrível, minha amiga. Você quer chegar a este ponto? Você quer chegar ao ponto de adoecer com câncer, de ter que semanalmente ter o corpo furado com agulhas para fazer quimioterapia, comprometer mais ainda a sua saúde e correr o risco de abreviar os dias que o Senhor te deu sobre a terra? E eu vou aqui abrir um parênteses. Câncer, depressão, ansiedade, derrame cerebral, infarto podem ser evitados desde que você se cuide. O problema é que as pessoas deixam para se cuidarem quando o mal já está feito, quando a doença já está presente. Fechando agora esse parênteses, isso é o que acontece quando simplesmente não fazemos nada para sair dos nossos sofrimentos emocionais. Mas o pior é a sensação de que você podia fazer algo e não fez. Neste caso, não vai adiantar culpar o diabo, pois se a sua vida chegar a este ponto, será unicamente por negligência sua. Agora imagine se você pudesse voltar ao passado e conseguisse evitar este quadro terrível que eu acabei de descrever para você. Imagine que antes de você chegar a esta situação terrível, horrível que eu acabei de mencionar, alguém te dissesse o seguinte: gerencie o seu sofrimento emocional, cuide das suas emoções, resolva os problemas que você tem hoje, que no futuro o câncer não conseguirá se desenvolver. O que você faria, irmã? Você se mobilizaria para curar as suas dores emocionais ou permaneceria sem fazer nada, esperando que a doença aparecesse para bagunçar ou desestabilizar a sua vida? Pois bem, querida, este dia chegou. Este dia é hoje. Eu estou justamente aqui para te ajudar a não viver esta realidade terrível de dor e sofrimento emocional. E eu estou aqui enviada pelo Senhor para dizer que a sua existência
pode ter um sentido, que estas prisões emocionais advindas de traumas podem ser abertas e você finalmente dar um novo sentido à vida e viver os melhores dias que o Senhor sonhou para você. Eu tenho certeza que você quer fazer o possível para não desenvolver o câncer, ser pega de surpresa com um infarto, um AVC, uma depressão, uma ansiedade, um pânico e muitas outras doenças. Eu estou certa ou estou errada? Pois é, e eu dei o exemplo do câncer, eu citei outras doenças, mas pode ser qualquer doença, tá? Qualquer doença da esfera mental ou biológica do corpo. Por isso eu estruturei a Semana da Revolução da Cura Emocional, para você não sofrer os prejuízos de uma vida com dores emocionais paralisantes e adoecedoras. Pois bem, o não fazer nada é tão grave, é um comportamento passivo tão destruidor que ele estressa o cérebro e o seu corpo. Você sabia disso? Veja na tela o artigo científico Diálogos Plurais. Eles falam o seguinte assunto sobre o estresse. O estresse é um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar a homeostase. Quando este equilíbrio é rompido, leva o indivíduo a uma série de alterações e complicações na tentativa de enfrentar o obstáculo e conseguir restabelecer o equilíbrio perdido. O estresse surge quando não resolvemos um problema de ordem emocional. A palavra estresse, irmã, quer dizer pressão, tensão ou insistência. Portanto, estar estressado quer dizer estar sob pressão ou estar sob uma ação de um estímulo insistente, ou seja, o estresse agride a saúde e o equilíbrio da mente, do cérebro e do corpo. Logo, quanto mais você fica sem fazer nada, mais as dores emocionais ficarão sem serem resolvidas, o que as aumentará e, consequentemente, você estará estressando, gerando uma pressão, uma tensão desnecessária para o seu cérebro e corpo. E o resultado final não tem outra. Serão dores emocionais diversas, dores no corpo, doenças físicas, doenças mentais e, dependendo da doença, risco de morte. E agora eu te pergunto, até quando viver nesse caos emocional, irmã? Sem reagir e ver a sua vida passar, os anos passarem e você se permitindo adquirir doenças graves que vão te paralisar e te levar a perder o real sentido e a alegria do viver. Querida, você não nasceu para sofrer. Jesus, ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Mas essa passividade, minha amiga, vai permitir que o diabo se aproveite para te destruir. Mas aí você me diz, mas eu estou lavada e guardada debaixo do sangue do Cordeiro. E está. Mas se você não cuidar do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, inclusive a sua mente, para gerenciar o seu estresse, advindo das dores emocionais, você poderá desenvolver doenças graves na mente e no corpo, como depressão, transtornos de ansiedade e seu corpo desenvolver doenças paralisantes ou até mesmo que gerem risco de morte. Eu cheguei a ficar com raiva de Deus por não me curar milagrosamente, tá? Porque eu acreditava que se entregasse meu caminho ao Senhor, Ele faria o restante. E eu estou falando da passagem de Salmos 37:5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muitas mulheres de Deus, eu fui uma delas, acreditei que entregar o caminho ao Senhor é ficar esperando um milagre instantâneo acontecer. Amada irmã, quem provavelmente escreveu esse salmo foi o rei Davi, sabia? Davi foi ungido provavelmente com 12 anos de idade. Entretanto, ele foi colocado no trono logo em seguida? Não. Ele confiou pacientemente no Senhor até ver a sua promessa ser cumprida. Entretanto, ele não ficou sem fazer nada até ver a promessa do Senhor se cumprir. Ele foi para a guerra, acabou lutando contra Golias, fez parte do exército de Saul, foi perseguido por anos pelo rei Saul. Davi teve que fugir para não ser assassinado e depois de 18 anos, então com 30 anos, lá de idade, ele assumiu o trono. Te pergunto,
Davi era um homem passivo, que se rendeu aos sofrimentos que Saul lhe promoveu? Ele ficou esperando no campo Deus cumprir a promessa do trono em Israel? Claro que não. Davi, já velho, quando escreve esse salmo, ele está dizendo: eu estou entregando o meu caminho, as promessas, o meu desejo. Eu estou confiando nele. Contudo, eu estou fazendo a minha parte, me preparando para ser o rei, porque ele, Yahvé, tudo fará. E eu vou te confidenciar algo, irmãs. Eu acreditava que devia ficar esperando quietinha Deus me dar o milagre da cura, tá? O milagre da depressão e o milagre do pânico. Eu acreditava que Deus me daria um milagre instantâneo. Eu acreditava que ao acabar a oração, as campanhas, eu acreditava que ao acordar eu estaria curada. Irmã, mero engano. Eu ficava pior e a tristeza com Deus aumentava. Satanás engana as mulheres de Deus porque muitas neste engano, achando que não fazendo nada ou somente orando, sem procurar ferramentas que o próprio Deus nos deu aos homens, acabam perdendo a fé, se entristecendo com o Pai e muitas até se desviam. Eu, na verdade, não compreendia o que este texto me dizia. Deus não diz para ficarmos passivas, mas para fazer o que está ao alcance das nossas mãos, assim como Davi serviu ao exército, serviu a Saul, ele fez o que estava ao alcance de suas mãos, que no tempo certo o trono lhe seria uma realidade. Outra questão, Deus não te quer passiva, como muitas acreditam. Como este texto diz, Deus quer você em movimento, porém com o movimento certo. Por quê? A mulher fazendo o que é correto para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional alcançará a promessa da cura, pois pelas pisaduras de Jesus nós fomos saradas e essa promessa se cumprirá. Eu quero neste momento te mostrar como o seu sofrimento emocional sem solução te levará a desencadear uma sequência de estresse que destrói a nossa saúde mental e física, tornando a raiz dos adoecimentos que nos paralisam. Bom, como funcionam então as fases do estresse doentio? Bom, a fase 1 é o estresse de alarme, que se inicia quando a pessoa se confronta com um estressor, um problema no casamento, traição, vícios, família, sentimento, culpa por algum problema, problemas com a maternidade, frustração por um projeto ou sonho não conquistado, palavras ofensivas lançadas por uma mãe que nunca demonstrou carinho, entre outras situações. E temos também o estresse de resistência. A ação do estressor agora é prolongada, exigindo o uso de fontes de energia de reserva do organismo. Nessa fase poderá tanto ocorrer a saída do processo de estresse como continuar. E se essas reservas forem suficientes, você vai conseguir enfrentar a situação. Se isso não acontecer e continuar a exposição ao estressor, então se instalará a terceira fase, que é o estresse de esgotamento. Se a resistência não for o suficiente para lidar com a situação de estresse, o processo do estresse aumentará para a fase de exaustão e nessa fase geralmente ocorre o aparecimento de doenças. Querida, eu passei por todas as fases até desenvolver a depressão, a ansiedade e quase o suicídio e eu também não fazia nada. Eu fiquei assim por 5 anos. Eu sei bem o que você está vivendo porque eu passei pelas 3 fases. Talvez você já passou pelas 3 fases também, não é verdade? Agora, você já se viu esgotada? É assim que você está hoje, correto? Bom, talvez até doenças você já desenvolveu, ou uma ansiedade, ou uma depressão, ou seu casamento está por um fio, a relação com o seu filho é ruim, talvez você se sente uma péssima mãe, uma péssima filha, péssima mulher, péssima esposa, péssima profissional e péssima filha de Deus. E o objetivo desta aula foi te despertar para te mostrar a origem dos seus sofrimentos emocionais e os 2 erros que você comete que não ajuda a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Mas a boa notícia é que tem como reverter esse quadro e as próximas aulas vão te ajudar a reverter um decreto sobre você. E Deus te trouxe até essa semana para te dar um alerta. Cuide de si, porque eu bem sei os planos que tenho sobre você, planos de paz e não de mal, e eu quero te dar um futuro de paz. Mas para isso, você precisa ter uma ação assertiva, filha. E esta semana, você aprenderá que é simples iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Talvez você agora me pergunte: Dulce,
Se a mulher está em algum sofrimento emocional, ela não está colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Irmã, vamos analisar juntas a passagem de Lucas 22, onde o discípulo relata a experiência do nosso mestre Jesus lá no Getsemane. Jesus estava tão angustiado, tão estressado, com uma pressão tão grande sobre si, que suou sangue. Este é o fenômeno da hematidrose. E lembre-se que nesta passagem ele está em oração e comunhão com o Pai, mas ainda assim o seu corpo manifestou as dores emocionais de Cristo, que estava prestes a sofrer ao ser crucificado. Ele estava prestes a viver aquilo. E agora eu te pergunto, Jesus não vivia o que pregava? Bom, hoje você aprendeu nesta aula que as experiências traumáticas que você viveu na infância te construiu na mulher que é hoje, que vive em constante sofrimento emocional. Quando as suas dores emocionais atuais não são curadas, você estará estressando o seu corpo, abrindo portas de doenças que podem se desenvolver nas esferas mental ou biológica, que geralmente paralisam a vida. E sofrimento emocional sem solução, além dos prejuízos físicos e mentais, também te trarão prejuízos nas relações, como no casamento, no ministério, na igreja, com a família, com o trabalho, prejuízo na sua vida profissional, em seus projetos e até em sua vida com Deus. Talvez você sinta que chegou justamente no fundo do poço por estar vivendo nessa situação. Você também aprendeu que orar e jejuar somente não vão curar o sofrimento emocional, vão te aliviar para que você tenha forças para iniciar o processo de cura e liberdade emocional. E você também aprendeu que o não fazer nada para iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional só te levará a um lugar mais distante da vida linda e abundante que Cristo conquistou para você. Agora lembre-se que nós somos um ser trino, corpo, alma, emoções e espírito. Inclusive, nós também meditamos sobre as histórias de Moisés, Josué, para nos ajudar nessa compreensão de que não basta jejum e oração, é preciso ação. Você também compreendeu o grave risco que você está correndo ao não fazer nada diante das suas dores emocionais. Veja a história de Davi. Ele não ficou passivo, esperando a promessa do trono de Israel cair do céu. Não, ele se desenvolveu, trabalhou para servir Israel, passou por dias de angústia e terríveis sofrimentos emocionais, mas persistiu e o Senhor o honrou. Não fazer nada por você é ir contra a palavra de Deus. Esperar em Deus não é ficar passiva, não é não fazer nada. Você, nessa condição, vai se permitir se paralisar. É como se você estivesse colocando na própria prisão em que você está presa. E olha, irmã, como eu me alegro por tê-la aqui comigo. E hoje eu te passei muito conteúdo, não é verdade? Eu sei, mas olha, este é o objetivo, te ajudar a iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional. Mas eu te garanto que o melhor ainda está por vir. Na próxima aula eu vou te mostrar qual o segredo que cura o sofrimento emocional. E você quer aprender a sair dessa situação de dor, de sofrimento que você vive. Eu tenho certeza que hoje também você quer se livrar dessas crises de pânico, da ansiedade, deste medo paralisante. Eu sei que você quer se ver livre da necessidade de aceitação, quer sair dessa dependência emocional e se livrar do risco de ter uma doença que pode te paralisar e pode tirar a vida. Não é isso? Eu tenho certeza que você quer o melhor de Deus para você. E olha, é só assistir a aula 2 que vai ao ar na quarta-feira às 8 da manhã. E nessa aula eu vou revelar o segredo para você. E eu disponibilizarei lá nos grupos de WhatsApp um exercício que te permitirá entender em que momento da infância, em que situação você sentiu os sentimentos desconfortáveis que sente hoje. Você que está em um grupo do WhatsApp e vai iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional, eu peço que você fique no grupo, porque lá eu enviarei orientações importantíssimas, inclusive um vídeo orientando sobre a atividade da aula 1. Havendo dúvidas sobre este exercício, você pode postar lá na nossa comunidade. E realizando o exercício, eu quero que você também coloque os seus resultados, as experiências que você teve na infância. Deixe tudo lá na comunidade, ok? A nossa comunidade é um local de compartilharmos as nossas dores, nossa esperança, as nossas resoluções, as nossas capacidades, as nossas alegrias. Querida, eu quero que você coloque tudo o que está no seu coração lá na comunidade. E se você ficou
ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer trazer algo que Deus falou com você, é só entrar em contato comigo lá na comunidade. E para você fazer parte dessa comunidade, do Se Eu Quero Postar, eu quero ter esse contato, clique aqui no botão abaixo que toda a minha equipe estará respondendo vocês. E olha, eu tenho certeza que muitas mulheres de Deus iniciarão o processo de cura e liberdade emocional, e é por isso que precisamos estar juntas na comunidade, somando forças, irmãs. Eu quero te ouvir, eu quero falar com você e eu também quero esclarecer as suas dúvidas. Mas para isso, você precisa estar lá, ok? E olha, eu estou completamente comprometida com o início do seu processo de cura e liberdade emocional. Por isso, fique atento em minhas redes sociais, pois amanhã, terça-feira, eu farei uma live dando continuidade a este tema. Tira um print aqui. Esse print você pode me marcar lá no Instagram e eu vou repostar em minhas redes sociais. E aproveita lá na comunidade, no meu Instagram, quando você me marcar, deixa a hashtag cura e liberdade emocional, que eu terei o prazer de repostar no meu Instagram esse seu post e de comentar lá com você na comunidade. Por isso, querida, nos vemos na próxima aula. E olha, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração, a sua mente e as suas emoções. Nos vemos na próxima aula, em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau.